Sim, esse é o especial de Halloween. E eu tô passando aqui no começo do vídeo só pra lembrar você de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, caso você gostar, mandar pra algum canal de react que você goste. Porque essas últimas semanas o YouTube foi bem complicado, então você ajudaria demais fazendo isso, você não tá nem ligado. Mas é isso, não vou atrapalhar mais o vídeo, pode ficar aí. Atualmente, terror já é algo que tá intrínseco na sociedade. Todo mundo gosta de ver um filminho de terror, assistir ali um It, a coisa. Caralho, ó, esse aqui é assustador demais, nossa. Ou quem sabe jogar um joguinho bem assustador ali, como Five Nights at Freddy. First night is never usually that bad in any of the games, so I'll play through. What the fuck? Pop Playtime, ou até aí grandes melhores aí, como Garten of Bambam. Essa porra aí, não sei porque tá aí até agora. Verdade é que as pessoas adoram sentir medo, né? Tanto que o Halloween existe justamente por isso. É um feriado para as pessoas poderem liberar essa vontade de sentir medo, assistir coisas de terror e tudo mais. Até hoje em dia mesmo a gente tem aí o outubro, o mês do medo, porque um dia só não era o suficiente. Então resolveram colocar todo o mês pra focar em coisas de terror. E acontece que eu odeio conteúdo de terror. Claro que todos os homens da minha família terem problemas cardíacos, eu estar acima do peso, são elementos que fazem com que eu ainda assim goste menos desse terror. Mas eu nunca entendi a emoção das pessoas de ver um negócio assustador e falar, ai, que legal, eu tô tomando susto, tô morrendo de medo. Não é legal, cara, você tá morrendo de medo, é ruim. Até posso falar que eu me interesso assim um pouco pela lore, né? Tanto que eu gosto muito de Jogos Mortais. Não, eu não assisti nenhum filme de Jogos Mortais, eu só assisti vídeos da internet e joguei os Jogos Mortais dos Simpsons no Flash. Então assim que foi chegando o outubro, o mês do medo, eu fiquei pensando em que tipo de vídeo eu podia fazer pra fazer jus a esse mês, né? Eu sei que a galera gosta, e mesmo que eu não goste de tomar susto, eu podia fazer algum videozinho especial. E foi aí que eu me lembrei de uma das minhas séries favoritas. E isso não é piada, eu sou apaixonado por Scooby-Doo. Eu simplesmente amo essa porra dessa franquia. Desde criança, o meu pai fez eu assistir todos os episódios de Scooby-Doo do mundo inteiro. Eu amo Scooby-Doo. Eu devo ter assistido todos os episódios daquele O Que Há de Novo Scooby-Doo que passava no SBT, o Pequeno Scooby-Doo que também passava no SBT, os filmes que eram maravilhosos, A Ilha Wiki-Tiki, o Cyber Case, mano, aquele filme maravilhoso, nossa senhora. Além dos live actions do James Gunn que a gente tem lá, nossa, mano, o Clark, quem conhece o Clark sabe o que esse homem fez com o Scooby-Doo na internet, principalmente com os vídeos que ele fez sobre os primeiros Scooby-Doos dos filmes. Quem é a mocreia velha? E a perua disse, tá afim? E eu disse, agora não. É sério, o Fred desse filme do Scooby-Doo é maravilhoso. Parabéns, James Gunn. Eu não sei porque você não voltou pra fazer mais filmes de Scooby-Doo, mas eles eram muito bons. E pra você ter noção de tanto que eu gosto de Scooby-Doo, eu assisti Velma. E eu não ironicamente falei, não, vai que tem alguma coisa legal, porque eu amo Scooby-Doo. Não tem nada legal. Aquela série é muito ruim. Até aquele filme Scooby, que todo mundo fala que é uma merda, eu chorei no final desse filme por causa da despedida do Salsicha. Eu amo Scooby-Doo. Inclusive, enquanto eu editava esse vídeo, eu fiquei assistindo alguns episódios de Scooby-Doo. E como fazia uns 12 anos que eu não assistia, eu não lembrava de muita coisa, mas enquanto eu ia assistindo os episódios dos filmes, as coisas iam voltando na mente. E na moral, que experiência gostosa, mano. Scooby-Doo é muito bom. Só queria falar isso. E você querendo ou não, Scooby-Doo funciona perfeitamente no que a gente quer aqui, que é essa temática de terror, medo, sustos, Halloween. E nisso a gente já junta que nesse canal eu adoro trazer vídeos sobre jogos que eu joguei na minha infância. E eu me lembro de um dos jogos do Scooby-Doo que eu mais joguei em toda a minha vida. Scooby-Doo First Frights. Jogo esse que talvez você não conheça pelo nome, mas se eu te mostrar o robozão gigante que é o chefe do segundo mundo, ou a lagostona que é o chefe do terceiro mundo, talvez você se lembre do game. Inclusive, caso você lembre de ter jogado um jogo parecido com esse, mas que não tenha esses bosses, você provavelmente jogou o segundo jogo dessa série, porque o First Frights foi um jogo que a galera realmente gostou, tanto que ele chegou a receber uma continuação, que é o Scooby-Doo Spook Swamps, que é um jogo que eu não vinha jogar na minha infância. Eu lembro que eu fiz a primeira fase no México, tinha uns tacos lá e xenofobia. Mas vendo as notas do Spook Swamp, aparentemente ele é até melhor do que o First Frights. Então fica aí um dia pra quem sabe te dar uma review nesse jogo também, já que eu sei que muita gente jogou esse segundo jogo e fala que ele realmente é muito bom. Mas hoje o foco não é ele, e sim o primeiro jogo dessa série, o Scooby-Doo First Frights. Mas antes do vídeo começar, eu tenho um recadinho dos patrocinadores pra você aí, meu amigo, que tá largado na casa sem fazer nada. O fim de ano tá chegando, as férias estão vindo, então ao invés de não ficar fazendo nada na sua casa, você pode aproveitar esse momento pra começar a aprender a criar os seus próprios jogos. Já que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado por simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo e o patrocinador oficial desse canal, o Noneclass. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O
curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou R$119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o None Class? Mais uma vez, muito obrigado, None, por estar apoiando o canal e obrigado pra você que assistiu o jabazinho sem pular, mano. Eu sei que você não pulou, você é muito foda. Então, né, acho que a primeira coisa que eu preciso citar e que é muito importante pra esse vídeo é que toda a gravação dele eu resolvi fazer ao vivo. Isso porque gravando ao vivo eu conseguiria pegar detalhes que eu não tinha percebido jogando sozinho. A galera do chat poderia compartilhar experiências, poderia mostrar algum segredo que o jogo tem, e eu achei que seria uma experiência muito legal gravar tudo ao vivo ali e compartilhar ideia com a galera. Porém, um ponto aconteceu, porque o Ironiquinho aqui ele não é tão inteligente quanto ele parece ser, se é que ele parece ser, porque eu simplesmente consegui gravar todo o jogo com uma gravação horrorosa. Sério, o bagulho tava parecendo uma imagem estourada, tava parecendo um shitpost ambulante, e como não tinha salvação pra aquilo, a minha solução foi simples, que foi simplesmente ter que gravar o jogo inteiro de novo. Então sim, eu precisei ter 2 vezes o jogo pra poder fazer esse vídeo. Mas vamos lá que pra começar a falar desse jogo, eu preciso falar da intro dele, porque pra mim ela é muito marcante. Eu gosto até de falar que o que a galera sente com a intro de GTA San Andreas, eu sinto com a intro desse jogo, porque eu joguei muito na minha infância. Caraca, mané, nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Mas enfim, iniciando o game, a gente tem uma ceninha da Velma entrando dentro da cabana do mistério, e lá ela fala que tem uma novidade que o Salsicha e o Scooby podem gostar, que é um festival de comida que vai acontecer no castelo Keystone. Vendo isso, então, o Fred percebe que eles podem aproveitar o momento pra tirar umas férias, e o Salsicha e o Scooby já se preparam pro rolê. E tudo ainda melhora quando a Velma vê que ainda vai ter uma competição de quem come mais nesse evento no castelo, o que deixa o Scooby e o Salsicha totalmente ansioso pra viagem. E nesse momento a gente tem uma ceninha meio cabeça, onde o Salsicha fala que eles têm que limpar a estante deles. E quando o Fred pergunta por quê, ele fala que ele quer guardar alguns troféus da viagem. E eu digo que essa cena aqui é cabeça porque ela basicamente quebra a quarta parede, já que esses troféus que ele tá falando são alguns colecionáveis que a gente tem durante o jogo, fazendo alguns objetivos em específico, como vencer 100 inimigos ou quebrar certa quantidade de coisas em alguma fase em específica, ou alguns outros que são bem mais legais na minha opinião, se é que eu posso dizer assim. Eu acho que é destruir as caixas ou esvaziar elas. David Jones! O que eu posso até falar que é bem legal, porque aumenta o seu tempo de jogo, já que ele é bem curtinho, dá pra zerar em umas 4 horas, ou até menos tempo se você souber o que tá fazendo, porque até mesmo eu, sendo um incompetente, consegui fazer uma speedrun de 3 horas do game. E eu até queria aproveitar esse momentinho do vídeo pra falar que esse jogo, infelizmente, não tem conquista no Retro Achievements, que pra quem não tá ligado é um sisteminha feito por uma galera que é fã de platina, que deixa você platinar jogos antigos, porque ele simplesmente tem várias mini missõezinhas que seriam muito legais de fazer, como conseguir coletar cada troféu, finalizar as fases, completar os livros de fantasias, ou até mesmo derrotar os bosses que o jogo tem. Então eu vou deixar até como uma súplica aqui, que caso alguém que esteja vendo esse vídeo seja um super programador fodão e tiver a capacidade de adicionar esse jogo no Retro Achievements, eu acho que todo mundo ia ficar muito grato, até porque na própria página do jogo tem um monte de gente pedindo pra adicionarem conquistas pra ele. Mas enfim, voltando pro jogo, a Daphne fala que infelizmente ela não pode ir até o castelo porque ela prometeu ir até o recital da prima dela. Nisso, o Fred, sendo um bom gadão nesse jogo, convence todo mundo aí junto com a Daphne, convencendo o Salsicha e o Scooby, dizendo que lá vai ter uma super cafeteria e que eles vão poder comer à vontade por lá. E assim, com a dancinha super estilosa do Scooby e do Salsicha, a gente pode começar o game. Onde eu sou obrigado a falar aqui que eu adoro os designs dos personagens desse jogo, já que o First Fright seria basicamente as primeiras aventuras que a turminha do mistério tá tendo. Então eles têm um designzinho meio infantil, só que não chega a ser igual o pequeno Scooby-Doo, onde eles são literalmente crianças, sendo que aqueles já são jovens, eles têm a máquina de mistério, e que mesmo sendo um designzinho meio feinho, ainda mais os rostos dos personagens, mas eu ainda assim gosto bastante dos designs, é bem nostálgico pra mim, principalmente a Velma, que eu simplesmente acho maravilhoso o design da Velma desse jogo. E que se alguém quiser reclamar da minha Velmazinha, eu só quero lembrar que existiu isso aqui, tá? Lembre-se disso aqui. Mas enfim, o jogo então começa e a gente vê a prima da Daphne treinando pra apresentação que vai ter. E junto dela também a senhorita Hilkin, que tá ajudando ela com a apresentação. Que no meio do ensaio a Ana acaba ouvindo uma risada estranha e percebe que a senhorita Hilkin desapareceu. Até que então ela percebe que atrás dela tá o fantasma da ópera. A gente então só vê a Ana metendo o pé e vê a gangue do mistério finalmente chegando na escola. E assim a gente finalmente começa a gameplay do jogo, que vai funcionar basicamente como um joguinho da Lego ali, onde você pode andar, tem 2 personagens. Os personagens têm umas habilidades meio únicas, tipo o Scooby-Doo, que consegue dar um parry com uma linguiça. Ou que sejamos frangos, em uma escala de parries fodas, eu acho que dá pra achar o Scooby ali mais ou menos no nível do cara que dá um parry no Manu, que tá bem equivalente pra mim. E inclusive, caso você ainda não tenha percebido pela introduçãozinha da Ana e do Fantasma da Ópera, nesse primeiro capítulo do jogo, nosso objetivo é descobrir quem é o Fantasma da Ópera. E a gente faz isso avançando pelas fases e pegando pistas pra descobrir
descobrir quem que é o grande vilão, igualzinho às séries de Scooby-Doo. Além de a gente também ter um momento doideira 2 aqui, porque os vilões que são apresentados nesse jogo, muita gente na live acreditava que eram das séries de Scooby-Doo. E não, eles são personagens originais. O que pra mim é um detalhe muito legal, porque eles realmente parecem com personagens que apareceriam na série de Scooby-Doo. Tanto que tem um filme de Scooby-Doo onde o inimigo é o Fantasma da Ópera, e o Fantasma da Ópera daquele filme é uma merda comparado com o que a gente tem no jogo. Porque eu vou falar que eu tenho bastante coisa pra criticar nesse jogo, mas os designs dos personagens é simplesmente uma coisa que não tem como falar que não é bom. Mas enfim, de volta pro jogo, né? Na primeira fase a gente tem que simplesmente avançar pra poder chegar até a escola. E avançando um pouco a gente consegue encontrar uma medalha do Scooby que vai servir como um dos itens colecionáveis que o jogo tem. Onde pegando a medalha a gente tem até uma cutscenezinha deles, até que a Ana aparece no lugar onde o Scooby e o Salsicha estão. O Scooby e o Salsicha então metem um passinho ali pra Ana, toma, nossa! E ela então fala que tá precisando de ajuda de verdade por causa do Fantasma da Ópera que apareceu na última apresentação dela. Isso o Scooby e o Salsicha então falam que eles podem ajudar, mas antes disso eles vão correr pra comer alguma coisa. E pra avançar a fase a gente então faz mais alguns puzzles em dupla, mais uma vez bem parecido com o que os jogos da Lego fazem. E nessa área a gente vê a habilidade do Salsicha, que é poder usar o estilingue dele pra poder avançar algumas áreas, e a habilidade do Scooby de poder passar por algumas portinhas especiais. E no fim a gente chega com os dois até a ventilação da cafeteria, onde só o Scooby pode avançar porque o Salsicha não cabe lá dentro. Fazer com que ele fique pra trás e tenha que arranjar alguma outra forma de entrar. E enquanto isso a gente acaba vendo o que tava acontecendo com o Fred com a Velma. Onde o rapidão você tem que citar que a Velma é muito roubada em combate porque ela atira rápido pra caralho. Mas enfim, o Fred nesse jogo vai servir basicamente como um personagem forte dos jogos da Lego, onde ele consegue empurrar alguns objetos. Além de que ele é o único que também consegue girar algumas válvulas que estão espalhadas pelas fases. E a Velma tem a habilidade de acessar alguns painéis que fazem um sonzinho que eu não sei explicar, mas é muito gostoso de ouvir. Mas enfim, ativando os painéis com a Velma, a gente tem a primeira cena de investigação, onde a gente tem que explorar esse cenário pra pegar 4 peças de quebra-cabeça. E pegando todas as peças, a gente acaba conseguindo pegar uma pista, que nesse caso é uma luva branca. E junto da pista também tem um textinho ali, que no caso é: quem usaria uma luva branca de teatro em um campo de esportes? Nisso a Velma liga pra Daphne pra passar algumas informações que também servem de pista pra você tentar descobrir quem que é a pessoa. Ou seja, pra você aí que é um detetive fodão, esse é o seu momento de investigar. Depois disso a gente vê o Fred com a Velma investigando mais um pouco, até que o Coach Hayes aparece por ali. Nisso ele tem uma conversinha com o Fred e pergunta se ele vai assistir os jogos que vão acontecer essa semana. A Velma então lembra que essa semana na verdade ia ter a apresentação de teatro da Miss Hawkins, e o Coach então só responde: é isso que ela pensa. Nossa, que cara nem um pouco suspeito, não é mesmo? Enfim, logo depois desse momento nada suspeito, o Coach acaba indo embora, e o Fred com a Velma acabam sendo atacados por alguns esqueletos que aparecem naquela área. Aonde momento meta para os pro players, mas a Velma é muito quebrada com os livros dela, que ela mata todo mundo com um hit só. Além de que tem um detalhezinho bem legal, porque claramente os esqueletos são pessoas disfarçadas, mais uma vez igual os Scooby-Doos. Mas enfim, derrotando todo mundo aqui, a gente libera acesso à próxima área, onde a gente vê onde o Scooby foi parar depois de entrar na ventilação, e a Daphne, que tava muito perdida em cima do telhado, por algum motivo. Nisso a gente vê a habilidade especial da Daphne de se agarrar em algumas áreas, e junto do Scooby com ela a gente tem que enfrentar alguns homens fantasmas que aparecem por essa área, que são bem facinho de enfrentar na verdade, não tem problema, é só plau, plau, plau. E aí derrotando essa galera a gente tem acesso pra entrar dentro da escola, onde lá dentro a gente encontra a primeira roupinha que a gente vai ter disponível nesse jogo, sendo essa a Fred Futebol Americano. Nisso a gente volta pra passar por essa fase e enfrenta algumas bruxinhas que são chatas pra cacete de conseguir acertar, que elas ficam voando, mas felizmente no final, derrotando todas, a gente finaliza essa fase com toda a turma se reunindo. Eles conversam um pouco e no fim o Salsicha com o Scooby resolve que eles vão se separar pra pegar pistas. Eles não estão indo atrás de um mega stacker atômico do Burger King. Só que nisso que eles se separam, eles acabam dando de cara com o Fantasma da Ópera. Iniciando assim as tão famosas fases de perseguição desse jogo, que puta merda, como são fodas. As perseguições aqui não tem nada demais, é simplesmente o fantasma correndo atrás de você, e na verdade as fases são super simples, não tem desafio nenhum. Mas o clima que ela constrói é tão da hora de ver aquele fantasma atrás, e a trilha sonora dessa porra que, nossa, vai se fuder, é muito foda. Eu até cheguei a comentar sobre essas perseguições num vídeo meu de Crash to Insanity que eu fiz há muito tempo atrás e que é muito ruim, não veja. Mas o ponto a se comentar é que no Crash to Insanity tem uma corrida lá contra o Leôncio que é difícil pra cacete, meu amigo. Onde no Crash essa fase tem o intuito de ser difícil, é uma fase complicada de passar. Já aqui no Scooby-Doo First Fright, o objetivo dessas fases de perseguições é simplesmente ser legal pra você passar. O que ele consegue fazer muito bem, ainda mais por causa da música, que cara, nossa. No fim, o Scooby com a Salsicha conseguem escapar do Fantasma da Ópera e a gente finaliza assim essa fase. E indo então pro próximo nível, a gente tem uma fasezinha com a Daphne e com o Fred, onde a gente finalmente consegue usar a skin que a gente liberou na última fase, e que tirando a fato dessa skin ser feia pra cacete, ela ainda assim é muito boa em combate, porque ele pode arremessar bolas em super velocidade, o que dá pra gente deixar ela numa categoria de legal e sim,
tier list depois de um mês sem tier list no canal. Toma, pra quem achou que eu esqueci. E sobre a roupa, vale a pena comentar que ela não é um upgrade permanente, ela só vai servir em algumas fases em específico e vai servir pra variar um pouquinho a gameplay do personagem, já que ela só vai mudar o combate que você faz com ele. Enfim, logo no início dessa fase a gente já tem que pegar mais algumas peças de quebra-cabeça, onde a gente consegue pegar mais uma pista, que é um apito de um treinador. Onde, será que é o treinador extremamente suspeito? Não sei. Enfim, avançando por essa fase, a gente tem um momento que é muito marcante pra mim, que é a hora que a gente passa por dentro da biblioteca, que tem um monte de livros em umas sessões de plataformas, que é muito marcante, é muito bonito o visual de toda essa área. E avançando por essa área, a gente acaba encontrando um novo inimigo, que é um homem sem cabeça. E aí, graças às grandes bolas do Fred, a gente consegue estompar ele na parede e vencer ele facinho, facinho. Noob. Por fim, avançando pela fase, a gente consegue desbloquear mais uma roupa nova, essa roupa de bandido da Velma. Nisso a gente tem uma ceninha bizarra, onde a roupa do Fred só some do nada. E nessa ceninha a gente vê o Fred com a Daphne encontrando com a senhorita Hilken. Eles então explicam que o objetivo deles é tentar caçar o fantasma da ópera, e nisso a gente consegue ver a mãozinha do fantasma de relance observando a conversa. Eles então ouvem um barulho estranho no meio da conversa, e quando eles percebem, a senhorita Hilken já desapareceu. A gente finaliza então essa fase chegando até o palco, e nisso a gente já tem a boss battle desse mundo, onde a gente joga com o Fred e com a Velma com a roupinha nova dela que a gente pegou na última fase, e simplesmente enfrenta o fantasma da ópera com uma outra música que é simplesmente maravilhosa, puta merda. Enfim, usando as habilidades da Velma, a gente consegue desativar esses painéis, fazendo com que o fantasma da ópera desça, e deixando a gente num X1 iradíssimo com ele, onde a Velma tem essa espada que é muito foda. Propriamente dito, vai pro iradíssimo na tier list, porque é uma skin muito bacana de usar. Metendo o pau então no fantasma da ópera, a gente finalmente consegue derrotar ele. E bem no pique Scooby, duas coisas do palco simplesmente caem em cima do fantasma da ópera e deixam ele preso ali. E a gente então tem um dos momentos mais legais do jogo, que é simplesmente descobrir quem que é o culpado. Onde nossas opções são entre a Anna, o Coach Hayes ou a Miss Hilken. Essa parte toda vai depender muito do seu raciocínio lógico e capacidade de formar pistas, porque com certeza não é óbvio que é o Coach Hayes, não achou um apito no meio do bagulho, e ele foi a única pessoa que a gente não viu junto com o fantasma, porque a gente viu a Miss Hilken e a Anna foi literalmente atacada por ele. Com certeza eu deduzi porque eu sou muito inteligente e foda e tenho raciocínio de detetive. Enfim, você escolhe então quem você acha que é o culpado, e a gente então vê uma ceninha da turminha do mistério desmascarando e descobrindo que era realmente o Coach Hayes. Sim, eu sei, muito difícil de acreditar, né? Quem diria que era ele? E nisso o Fred então pergunta onde que a Hilken estava, já que ela tinha desaparecido, e ela aparece pra falar que ela tava cuidando da coleção de quadrados dourados que ela tinha guardado. E esse primeiro episódiozinho do jogo finaliza então do jeito mais Scooby-Doo possível, com a Velma simplesmente explicando que o Coach Hayes fez tudo aquilo porque ele queria que os alunos dele não participassem da peça pra poder participar dos jogos que iam acontecer naquela semana. E ele então diz a icônica frase: "E eu teria conseguido se não fossem essas crianças encheridas." E a gente então finaliza assim o primeiro capítulo do jogo. Vale a pena comentar, e vai ser muito importante eu dizer isso, mas esse primeiro capítulo do jogo é o mais curtinho que a gente tem, já que ele tem simplesmente uma fase, uma perseguição, outra fase e já é o boss. O que pra mim funciona muito bem, porque é muito rápido as fases, você vai, joga, descobre e acaba. E enquanto isso, os próximos capítulos tem algumas fases bem mais longas, sendo o jogo mais arrastado, se é que dá pra falar assim. Tanto que em live a gente conversou que provavelmente se o jogo tivesse todos os mundos, 4 fases só, ele seria bem mais marcante, já que o único real problema, entre aspas, a citar, é que o jogo tem algumas fases que são muito longas e não levam a lugar nenhum. Tanto que acho que dava pra tirar tranquilo aquela fase de lá, que ainda assim ia ter completamente sentido, ia ser até mais rápido e mais gostoso de jogar. Mas enfim, a gente então desbloqueia o segundo mundinho pra poder jogar. E nesse mundo, o caso que a gente tem aí dentro de um parque de diversões, aonde um guarda tava andando quando ele acabou sendo atacado por um robô gigante. Robô esse conhecido por ser um dos bosses mais fodas do jogo. De volta pra turminha, a gente vê que depois de resolver o caso do fantasma da ópera, eles estão em busca de ir até o castelo Keystone pra participar da competição de comida. Que nesse meio tempo, o Salsicha com o Scooby convencem a turma pra eles fazerem uma parada pra eles poderem treinar um pouco a competição. Chegando assim no parque favorito do Salsicha e do Scooby, aonde chegando lá e vendo que o parque tá fechado, o Fred percebe que eles já têm mais um mistério nas mãos pra resolver. Nessa fase então, tendo que arranjar alguma forma de entrar dentro do parque, o Scooby com o Salsicha resolvem ir por dentro dos esgotos, aonde lá a gente já encontra mais um inimigo novo no jogo, que vão ser algumas bonecas amaldiçoadas que vão correr atrás da gente. A gente então vai lá e dá um pau nas bonecas que estão nessa parte, pega uma balsa pra poder entrar dentro do parque, uma ceninha que é bem legal de jogar, tipo, eu não sei, é muito foda isso aqui, e consegue finalmente entrar por dentro do esgoto pra dentro do parque. Lá dentro a gente então consegue pegar mais algumas peças de quebra-cabeça e descobre a nossa primeira pista, que é uma Toy Tag, aonde a descrição diz que é um item bem raro e que era pra gente ficar de olho se a gente via alguma coisa parecida com isso. Nisso a gente encontra um novo inimigo, que é um ursinho de pelúcia que gruda em você e deixa você em câmera lenta, e que eu odeio quem inventou isso, nossa, mano, morra. A gente também encontra um outro inimigo, que é uma morte que anda de patins, e além deles a gente também encontra simplesmente o palhação gordão, que vai servir como o primeiro inimigo
inimigo grande que a gente tem no jogo. Sendo que esses inimigos grandes, eles dão mais trabalho pra matar, eles têm muito mais vida, é bem mais complicado de conseguir vencer eles. Ou resumindo bem, são chatos pra cacete de enfrentar. Nessa areazinha do circo a gente então consegue encontrar mais uma fantasia, que nesse caso é a roupa da Velma Sumo, que é uma roupa horrorosa, já adianto você que prepare seus olhos pra quando isso aparecer. Enfim, no final dessa fase o Scooby com o Salsicha finalmente conseguem fazer o super sanduíche pra treinar pra competição de comida, só que nisso o guardinha do parque aparece e fala pra eles ficarem longe do sanduíche. Ele então diz que o Salsicha com o Scooby tecnicamente invadiram o parque, mas se eles fizerem um sanduíche gigante pra ele, ele pode deixar eles irem embora. Isso a gente tem que caçar pelas peças do sanduíche pra poder fazer pro guarda, e no fim o Salsicha e o Scooby conversam com ele, e ele fala que se eles quiserem procurar por pistas, eles podem ir até a Casa Assombrada. A gente então finaliza essa fase, indo até a próxima fase do jogo, a gente tem a porra da Velma Sumo, que quem teve essa ideia, meu Deus do céu. E deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidão, pronto, isso. Vamos lá, né, Velma Sumo, essa skin é horrível, ela é feia, ela ataca de um jeito estranho, ela ataca de um jeito lerdo, os seus golpes demoram pra acertar e você vira uma coisa enorme que quando eu era criança eu achava que era uma roupa de galinha. Tipo o frango Brent do Tá Chovendo Hambúrguer. Além de um ponto que eu não sei muito bem porquê, mas essa fase em específico é muito longa. Como eu acabei tendo que zerar o jogo 2 vezes, eu lembro que da primeira vez eu achei essa fase bizarramente longa, e da segunda eu já tava acostumado, então eu sabia que ia ser um negócio longo. Mas ainda assim, 20 minutos em uma fase é um negócio bem exagerado. No início da fase a gente tem que passar por umas areazinhas dentro do parque, pra depois a gente adentrar pra dentro de uma área fechada com um esgoto, pra depois sair de volta pro parque, até que a gente acaba tendo mais uma cutscenezinha, aonde a Velma, que felizmente não tá com a roupa de sumô, e a Daphne acabam encontrando um moleque que parece muito com o Mutante Rex. A gente descobre que esse moleque é o Numbers, que é um carinha que gosta muito de coisas de tecnologia, inclusive com ele tendo até um apitozinho que avisa quando tecnologia do mal tá chegando perto deles, que é bem útil porque nessa hora começa um ataque de palhaços que eles não tinham percebido ainda. O Numbers então tenta se pagar de fodão e quase acaba se matando no meio do processo, e a gente então volta pra fase normal espancando palhaços por muito tempo. Avançando pra essa área, a gente finalmente consegue chegar até a mansão mal assombrada que o guarda tinha falado antes. Lá dentro, uma das pistas que a gente consegue encontrar é um detector igualzinho ao que o Numbers estava usando. Ou seja, já temos o nosso primeiro suspeito, que é a criança Mutante Rex. Mas enfim, depois disso a gente tem que finalizar a fase, e é aqui que a fase enrola muito, porque é muito longo a gente tem que fazer. A gente encontra um inimigo novo, que é uma bola usando calcinha, passa por uns machados que não dá pra ver porra nenhuma, eu não sei quem teve essa ideia de design desses machados, uma sessão de plataforma, mas é isso, é uma ideia. Pra depois disso a gente chegar numa área de plataforma, onde o jogo mostra que às vezes o double jump dele só não funciona e você cai. Depois disso tudo, a gente ainda chega numa área com uma sala das caldeiras. E mais uma vez, eu não sei porque isso tá aqui. E aí, finalmente, no final da fase, a gente consegue pegar um elevador e finalizar esse level. Indo no próximo level, a gente tá com o Salsicha e o Scooby no esgoto, quando eles acabam encontrando o robozão que tava assombrando o parque. O que inicia mais uma fase de perseguição, que mais uma vez eu acho muito maneiro o visual dela, e que finaliza com o Scooby e o Salsicha pulando dentro do esgoto pra conseguir escapar do robô. Finalizando assim mais uma fase do jogo. E indo pra próxima fase, então, a gente tem uma fasezinha com o Fred e com a Daphne, onde, calma lá, momento importante, tá vendo isso aqui? Ó, é igualzinho a toy tag que a gente achou antes. Caramba, cara, o detetive aqui tá foda. Enfim, nessa fasezinha a gente tem um novo inimigo, que é alguns soldadinhos voadores, que são parecidos com aquelas bruxas da primeira fase, que é até uma coisa legal pra elogiar nesse jogo, porque tinha muito jogo de PlayStation 2 que não conseguia ter vários inimiguinhos diferentes pra enfrentar. Eu me lembro do próprio Ben 10 Protector of Earth, que muita gente fala muito bem, mas aquele jogo mesmo tem, tipo, uns 10 inimigos diferentes e algumas variações. E o jogo do Scooby-Doo aqui conseguiu colocar várias variações de personagens diferentes e com várias gameplays e mecânicas diferentes. Mas enfim, a gente avança por cima dessa fase andando pelos telhados das fábricas. Chega em uma área onde eu descobri que eu sou muito fraco contra bolas de demolição, porque eu sempre ficava tomando os hits. Sim, eu sou burro pra cacete. Consegui tirar ele do cigarro. Legal. Caralho, mano. O cara não consegue passar um jogo feito para crianças de 6 anos de idade. E depois disso, rushando pela fase para não ter que ficar meia hora enfrentando inimigos, a gente finalmente consegue chegar pra encontrar mais uma pista. Inclusive também tem uma roupinha nova nessa área, que é a roupinha do Salsicha Astronauta. E a pista desse lugar sendo um catálogo cheio de brinquedos terríveis. Logo depois disso, a Daphne com o Fred acabam encontrando com um homem conhecido como Tim Toiler, que assim, por acaso, é um cara que tem uma fábrica de brinquedos. Suspeito. Fred então aproveita a situação pra pedir pro Tim pra poder ir até a fábrica de brinquedos, só que nessa hora o Numbers aparece e mete um tiro pra cima do Tim. E com o Tim indo embora, o Fred com a Daphne acabam tendo que arranjar outra forma de entrar na fábrica. Até que por fim a gente consegue chegar na entrada de ventilação da fábrica e finalizar o level. Nisso a gente inicia uma nova fase, onde o Scooby com o Salsicha estão em cima de balões, e não pergunte como eles chegaram aí depois de cair dentro do esgoto. E nessa fase a gente vai ter o Salsicha com a roupinha de astronauta dele. Roupinha essa que é muito forte, você consegue atirar nos inimigos de longe, você também
também pode dar um parry igual o Salsicha pra rebater alguns mísseis que um robozinho joga, que pra mim não tem nem outra, é a primeira aqui que vai na categoria de insano, porque ela é muito boa e muito bonitinha. E assim como eu já comentei, nessa fase tem esse robozinho que tem que ficar dando parry pra poder matar ele, é bem legalzinho a mecânica, na verdade, achei bem divertido. E enfim, nessa fase a gente então tem que invadir a fábrica do Team Toiler e que, por acaso, só dizendo, também tem um monte daquelas mesmas marcas que a gente viu na Toy Tag, mas eu só tô dizendo. Nessa fase a gente também tem mais uma roupinha especial, dessa vez da Daphne Rock'n'Roll, e além disso não tem muito mais de comentar nessa fase, ela é mais uma fasezinha de ficar matando inimigos pelo cenário, que pode ser meio chato caso você não goste, mas no multiplayer fica bem legalzinho ficar matando a galera. A única coisa que é realmente importante de falar é que a pista que a gente acha nessa parte é uma cartola igual a do Team. E aí, por fim, depois de finalizar esse level, a gente finalmente libera o boss. Aonde iniciando a fase, a gente vê que tá jogando com a Velma e com a Daphne Rockstar, e que inclusive mete um sonzão ali quando está parado. Mas que eu já adianto que não é tão boa assim em combate, né? Dá pra deixar aqui no meio termo. É uma skinzinha bem legal, ela é muito bonita, mas assim não é tão boa em combate. Enfim, nessa fase então a gente acaba usando a Velma pra conseguir ativar o robozão e começa uma super boss battle com uma música que, meu amigo, obrigado ao cara do chat que me lembrou o quão foda ela é. Sobre o combate dessa fase, ele na verdade é super bobo, você tem que esperar o robô atacar você, e aí você só vai lá e quebra o braço dele, é bizarramente anticlimático. É inclusive um momento bem triste sobre jogar jogos antigos, porque quando eu cheguei nessa batalha, eu lembrava que ela era insana, que ela era maravilhosa, e no fim ela não é uma batalha ruim, mas ela é super boba, você espera ele dar um soco, aí você quebra um pedaço do braço, aí você espera ele dar outro soco, quebra um pedaço do braço, e repete isso por 5 minutos, até a batalha acabar. No meio da batalha você acaba quebrando todos os braços do robô, e nisso ele vai atacar você com uma arma, que é só ficar pulando por cima, no fim conseguindo destruir a arma dele, ele vai entrar nesse modo que é só você espancar o cabeção do robô e você consegue vencer ele rapidão. E aí agora sim a gente tem que tentar descobrir quem que era o responsável pelo robô, se era o Numbers, o Team ou o guardinha do parque. Aonde dá pra falar que no começo do capítulo é bem ambíguo, né, porque a gente acha que pode ser o Numbers, é que a gente acha o controle, mas depois de achar uma cartola igual ao do Team, fica meio óbvio que é ele. E aí, voltando pra fase, a gente consegue ver que quem tava dentro do robô era realmente o Team Toiler. E a Velma então explica o plano dizendo que agora que as crianças estavam mexendo nos videogames, eles acabavam não tendo tempo pra brinquedos, que é o que o Team Toiler vende. Convenhamos que é um plano bem ruim, né? Era mais fácil ele fazer um videogame do que matar todas as crianças do mundo. E no fim a turma agradece ao Numbers por ter ajudado também e a gente finaliza o segundo capítulo do jogo. Indo pro terceiro mundo do jogo, a gente tem o Capitão Barba Azul andando pelo porto da cidade, quando ele avista no horizonte um navio fantasma chegando perto do porto e é atacado por uma lagosta gigante. Nisso a cena corta e a gente vê a gangue do Scooby passando pela cidade pra comer alguns frutos do mar, já que aquela cidade era conhecida por isso. Só que chegando lá e percebendo que a cidade tá deserta, a turma percebe que tem mais um mistério nas mãos. E a gente então começa esse mundo jogando com o Fred e a Daphne, e encontra o até então maior inimigo de todo o jogo, um Siri. Ai, que medo. E com isso a gente tem que ficar matando Siris pela fase. Ou foda-se, a gente pode só ignorar também. Mas na frente na fase, pegando os quebra-cabeças, a gente consegue encontrar a primeira pista, que é uma caixa de iscas de Siri. Além de encontrar também um outro inimigo, que é um homem com uma âncora, que é um inimigo com um visual bem foda, na verdade. Além de também encontrar um homem que tem um canhão que dispara Siris. Avançando um pouquinho mais pela fase, a gente consegue finalmente chegar até o Capitão Barba Azul. E lá ele explica pra eles o que tá acontecendo com a cidade, já que desde que o monstro apareceu por ali, a cidade acabou ficando deserta. Junto dele, a gente também conhece o Seth, que é um instrutor de natação da cidade. Só que o capitão fala que ele não tem mais muita coisa pra falar pra eles e que se eles quiserem buscar alguma informação, eles podiam caçar pelo velho Willy, dizendo que ele era meio doido das ideias, mas que ainda assim ele podia dar alguma informação importante pra eles. Com isso, na próxima fase, a gente vai atrás do velho Willy e encontra uns bichinhos que parecem muito com o alienígena do que há de novo Scooby-Doo, aquele episódio espacial lá, pô, mó foda. No fim, a gente só dá um cacete neles, porque eles são só uns NPC aleatóriozinho pelo mapa mesmo. Mas enfim, encontrando com o velho Willy, a Daphne com o Fred perguntam pra ele sobre o navio fantasma, e o Willy responde que quem deve dar no comando é um capitão que há 5 anos atrás bateu no navio dele e acabou afundando, e que depois disso o navio do Willy nunca mais foi encontrado. E ele diz então que se eles quiserem alguma pista, provavelmente o melhor lugar pra eles verem é do farol da cidade, porque lá eles iam conseguir encontrar esse navio assombrado que eles estavam caçando. Indo até lá, a gente encontra uns homens peixe no meio do caminho, que é só espancar de novo e já era. Mas enfim, a gente consegue então chegar até o farol, onde eles conseguem encontrar onde tá o navio, e o objetivo então é ir até o navio, e que no caso eu preciso mostrar que eles acharem o navio é só uma cutscene onde eles entram e saem e não acontece nada, mas eles acharam o navio. E pegando os quebra-cabeças dessa parte, a gente consegue encontrar mais uma pista, que é um saco de pérolas. Ainda na mesma fase, a gente consegue encontrar de novo com o Seth Angler, aonde o Fred percebe que o navio dele tá cheio de pérolas, com o Seth inclusive agarrando o Fred quando ele percebeu que o Fred tava vendo as pérolas que estavam no navio, então suspeito pra caralho. Mas no fim, pegando uma carona num barco, a gente finalmente consegue finalizar essa fase, que também foi bem longuinho. Pra próxima fase, a gente vai estar jogando com o Scooby e o Salsicha, dessa vez chegando no navio assombrado, onde encontrando os quebra-cabeças dessa fase, a gente tem uma dica bem interessante, que é um cheque do Willy pagando pro Seth Angler, e que pela
descrição a gente consegue ver que é uma quantidade muito alta de dinheiro. Nisso a gente tem um novo monstro pra atrapalhar a gente, que lembra bastante o Capitão Cutler do filme do Scooby-Doo. E mais no fim da fase a gente consegue encontrar mais uma fantasia, que é o Scooby-Doo cantor de ópera. Enfim, indo até a próxima fase, que é a fase de perseguição, a gente vê o Scooby com o Salsicha andando pelo barco, quando a lagosta gigante encontra eles. Dando início a uma das perseguições mais tensas do jogo, porque a lagosta vai destruindo simplesmente o barco inteiro, e tendo umas jogadas de câmera bem foda, com ele escapando pelas escadas e a lagosta arrebentando e aparecendo por ali, sendo essa perseguição pra mim tão icônica que ela se tornou a minha favorita depois de alguns anos, já que até o final dela a lagosta fica por baixo, quebrando a área que você tá pisando, e eu acho simplesmente genial. Salsicha e o Scooby então escapam e a gente finaliza essa fase. E indo até a próxima fase, a gente joga com a Velma e com o Scooby com a skin carinhosamente apelidado pelo chat de Scooby Mocreia Velha. Quem é a Mocreia Velha? Lindo, não fale nada, você morrerá. Mas enfim, o Scooby Mocreia Velha tem as habilidades de atacar a longa distância usando o canto e também espancar os inimigos com seu corpo esbelto. O que sem dúvida faz do Scooby Mocreia Velha uma skin iradíssima. Passando pela fase a gente consegue encontrar alguns quebra-cabeças e encontra simplesmente a dica mais importante, que é a placa do barco perdido do Willy. Por tendo encontrado isso, a resposta fica muito clara, que é a porra do Willy, não tem como não ser o Willy. E aí disso só resta a gente escapar do navio pra poder ir atrás dele. Antes de ir embora da fase, a gente também encontra mais uma fantasia, que nesse caso é a roupinha do Salsicha Caçador, e descendo até a casa de máquinas do navio pra tentar escapar, a gente finaliza esse level. E aí com isso a gente pode ir até a boss battle, que é a batalha contra o Lagostão, onde a gente usa o Salsicha Caçador pra poder atirar em cima da lagosta e ter uma boss battle muito irada por causa dessa skin. E que de novo vai pro insano, as skins do jogo são muito bem feitas, não tem nem o que falar. Mas enfim, nessa batalha a gente tem que atacar o Lagostão, e um detalhe que eu sempre gostei muito é que os mecanismos dele meio que funcionam. Você tem que atirar no braço dele e remover engrenagens e porcas, e você vai desmontando o Lagostão no meio da batalha. Depois disso ele tem uma fase onde ele fica atirando jatos d'água, e que inclusive ele consegue baitar você, e eu fui muito baitado na porra da live. E conseguindo destruir o jato d'água dele, a gente só tem que destruir as caldeiras que ficam nessa área, que a gente consegue derrotar o Lagostão. E nisso a gente tem que escolher quem a gente acha que foi o culpado, que no caso tá meio óbvio que é o Willy, porque a gente achou só a placa do navio que ele falou que tinha afundado em cima do navio fantasma. No fim eu fui lá e acabei escolhendo o Willy, porque ele tava muito suspeito. Com isso a gente vê a ceninha que alerta de é o Willy. É o Willy. E o Angler. O que eu confesso que é bem legal, na verdade, é que dois dos caras sejam os culpados, porque a gente fica pensando em quem seria, e eram dois, na verdade. O que até volta aquela sensação de assistir Scooby-Doo antigamente e tentar acertar quem que era a pessoa antes deles revelarem. Por isso a gente tem a explicaçãozinha deles, que eles fizeram a cidade ficar vazia com essa lenda pra eles poderem pegar as pérolas que estavam por lá. E o Angler então diz que eles teriam conseguido se não fossem essa pequena sereia e a gangue dela. E você é maior de idade, Angler, que papo é esse, irmão? E com isso a gente finaliza mais um capítulo e libera o último episódio, onde eu vou falar que parece que o orçamento do jogo tava meio baixo nessa hora, porque olha esse castelinho michuruca comparado com a escola do começo do jogo. Mas enfim, iniciando esse capítulo, a gente vê o Barão von Richthofen junto com o seu mordomo, o Costington. E nisso a gente vê então o Barão se arrumando quando ele acaba sendo atacado pela Rainha Bruxa. Com isso a gangue finalmente chega até o castelo onde ia acontecer a competição de comida, só que eles veem que tá tudo abandonado lá. Ou seja, era mais um caso pra Mistério S.A. investigar. Iniciando o último capítulo do jogo, eu tenho que citar aqui que esse capítulo eu nunca tinha zerado quando eu era criança. E eu honestamente duvido muito que era porque eu era burro, porque o level design desse jogo é muito gostoso. Uma galera na live falou que viu alguém reclamar do level design do jogo, porém quando eu joguei, eu simplesmente fluí pra todas as áreas do mapa. Eu não tive dificuldade em nenhum momento de ficar empacado, pensando pra onde tinha que ir, porque o mapa sabe indicar muito bem, usando biscoitos, usando indicativos visuais, e é um tipo de jogo que é bem gostosinho pra uma criança não ficar realmente perdido jogando. Mas o que eu acho que aconteceu pra eu nunca ter zerado é mais uma vez a maldita falta de memory card quando você é uma criança. Eu até já comentei aqui no canal, mas jogos como Jack Chan, Crash to Insanity e até o Scooby-Doo First Fright foram jogos que eu nunca consegui zerar na época por não ter como comprar um memory card porque era muito caro. Então basicamente sempre que eu queria zerar eu tinha que jogar o jogo inteiro desde o começo. E dito isso, eu acho que não ter zerado esse jogo na minha infância fez bem, porque eu não gosto muito desse último mundo e conforme eu vou explicando eu acho que você vai entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso. Enfim, o Fred e a Velma acabam sendo atacados por algumas gárgulas e espancando essas gárgulas a gente consegue entrar dentro da mansão e encontrar com o mordomo Costington. O Fred e a Velma então perguntam o que aconteceu com a competição de comida e ele revela que acontece que o castelo acabou tendo uma maldição. Só que ele disse que quem pode explicar isso melhor é o Barão, porque é ele que tá com mais medo de toda a situação. Nesse meio tempo a gente também encontra com a Lady Azarni, que pede pro Costington levar as pantufas dela pra lavar, e ele não leva e só ignora ela. Mas antes de ser ignorada, a Azarni revela pra gente que não é o castelo que tá amaldiçoado, e sim o irmão dela, que é o Barão Richthofen, contando que tinha uma lenda antiga dizendo que assim que o Barão assumisse, uma maldição ia cair sobre ele, aonde a Rainha Bruxa ia atrás dele. Que antes que a Azarni possa explicar melhor, o Costington aparece e leva o Fred e a Velma pra falar com o Richthofen. E nesse caminho pra encontrar com o Richthofen, a gente acha mais alguns quebra-cabeças que mostram mais uma pista pra gente, que no caso são algumas pepitas de ouro.
Adoro ouro! Ainda na fase a gente consegue pegar mais uma roupinha, que é um traje do Fred Centurião. E finalizando essa fase a gente encontra com o Barão Richthofen, que fala que vai explicar um pouquinho melhor da história. E ele então revela que há cerca de 900 anos, uma ancestral dele acabou sendo aprisionada nas masmorras do castelo. E ela foi aprisionada porque teria sido traída pelo irmão dela, que assumiria o posto de barão. E assim ela juraria que depois da morte ela voltaria para atormentar cada um dos barões Richthofen que fossem sucedir o castelo. Sendo que agora o próximo era justamente ele. Ele também disse que se a gente precisasse de ajuda, a gente poderia caçar pelo caçador da família, o Cal Perskin, que ele poderia ajudar, já que ele conhece melhor os terrenos do castelo do que ninguém. Finalizando assim a primeira fase desse episódio. Indo então pra segunda fase, agora nosso objetivo é tentar caçar pelo caçador que o barão tinha falado. Onde nessa fase a gente enfrenta algumas aranhas gigantescas que devem dar uma aflição subir na sua perna. Caralho, nossa, e também encontra mais uma roupinha, que nesse caso é a Daphne Valkyria. Até o meio da floresta a gente consegue encontrar o Cal, que é o caçador, e falando com ele, ele fala que não pode ajudar a gente agora porque ele finalmente conseguiu encontrar os lobisomens que ele tava atrás. Ou no caso a gente que vai ter que caçar os lobisomens porque o preguiçoso do Khazid fica só olhando e não faz porra nenhuma. Então a gente que tem que ir lá descer o pau nos lobisomens, e aí com isso ele fala pra gente ir até a cabana assustadora que fica no meio da floresta. E chegando então nessa área da cabana assustadora, a gente acaba pegando mais alguns quebra-cabeças e consegue encontrar as chaves do castelo que estavam com o Cal. E aí com isso, adentrando dentro das minas, a gente finaliza mais uma fase. E dentro das minas eu vou falar que a gente não tem nada muito especial pra comentar, é uma fase bem simples, onde a gente vai adentrando por dentro das minas, até chegar até uma sala de máquinas que estava conectada ao castelo. Definitivamente o momento mais maneiro que a gente tem nessa fase é quando o chão que a gente tá acaba caindo e a gente fica em cima de uma pedra no meio da lava, e que não tem como falar que isso aqui não é foda. E o outro ponto importante da fase é as pistas que a gente consegue coletar, que levam a gente até uma almofada da Arzani. E no fim da fase a gente até enfrenta um magão poderoso lá, que o chat apelidou carinhosamente de Davy Jones, mas como não tem muita coisa importante aqui, eu acho que dá pra pular essa fase tranquila. Indo pra próxima fase do jogo, a gente tem a perseguição, onde dessa vez a gente não tem uma perseguição com a bruxa, e sim com 2 lobisomens albinos. E convenhamos que não é das melhores situações possíveis fazer essa caçada, mas é bem interessante, ainda mais que são 2 perseguidores. Com destaque especial pro momento que eu descobri que tinha como morrer nessa perseguição, que eu morri e acabei voltando a fase inteira. Sendo que em todas as outras corridas, se você morrer, você só renasce. Eu não sei por que ele resetou a fase. E no fim, de novo, os Salsicha e o Scooby se tacam num buraco e os lobisomens cansam de caçar eles. E aí na penúltima fase do jogo a gente tem um detalhe especial, porque a gente acaba jogando com as 2 roupinhas que a gente pegou nas fases, sendo a Daphne Valkyria e o Fred Centurião. Skins essas que são só bonitinhas, honestamente o combate delas não muda quase nada do que você já jogou o jogo inteiro, ou seja, legal, já tá de bom tamanho porque não tem muito pra onde enfiar elas aqui. Mas enfim, essa fase na verdade é bem besta pra ser a penúltima fase do jogo, porque tudo que você faz é avançar, girar umas alavancas e enfrentar os inimigos que aparecem no caminho. Tendo destaque especial pra última roupinha que a gente consegue encontrar no jogo, que é a roupinha do Scooby Ninja, mas que tirando isso não tem nada que realmente seja muito marcante aqui. Na verdade até tem umas janelas no meio da fase, que elas têm os formatos dos bosses que a gente enfrentou, que na hora da live eu fiquei, ai que legal, janela legal. Mas tirando essa fase é bem foda-se pra falar a verdade. Enfim, chegando no final da fase a gente consegue pegar mais algumas peças de quebra-cabeça e consegue encontrar a última pista, que é um álbum de família, onde a gente consegue ver que não tem nenhuma foto da Arzani, que é bem suspeito, afinal de contas a Arzani deveria ser irmã do barão, então por que ela não aparece nas fotos? Mas sem ter muito o que fazer com essa informação, a gente simplesmente vai embora e chega até a última fase do game. Indo pra última fase, a gente vê então o Salsicha e o Scooby, que encontram uma rainha e ela explode o castelo, dando início à boss battle final mais brusca que eu já vi na minha vida, porque não teve preparação nenhuma, eles só enfiaram com toda a força isso. Caraca, cara, nem pra oferecer um jantar antes. Sendo que nessa fase da rainha bruxa, a gente simplesmente tem que derrotar alguns lobisomens, e depois disso fazer ela derrubar alguns pilares em cima dela mesma pra gente poder avançar pra fase. Onde com isso ela vai ficar enfraquecida por ter derrubado os pilares em cima dela, e a gente vai simplesmente um mano a mano contra a rainha das bruxas. Com um detalhe muito foda, que quando ela tá quase morrendo e você consegue dar o último hit, ela simplesmente regenera metade da vida e volta pro combate. Toma essa, macaco do Sekiro. No fim, conseguindo derrotar a rainha das bruxas, o castelo inteiro começa a desmoronar. A nossa turminha então foge daquele castelo, e a gente então tem que descobrir quem que é o responsável pela bruxa. Onde a pessoa mais suspeita, sem dúvidas, é a Lady Arzani, principalmente por ela não estar nos livros de fotos da família. E no fim, na hora da revelação, acontece que a gente não tem ninguém pra desmascarar, porque a gente não conseguiu capturar a bruxa. Então o Fred pergunta pessoalmente se ele acha que é a irmã dele que tava fazendo o papel da bruxa, só que o Barão acaba respondendo que ele não tem nenhuma irmã, dizendo que na verdade ele com os serventes dele eram as únicas pessoas que viviam naquele castelo, já que ele era o filho único. Sendo assim, tudo que a gente acabou de enfrentar no castelo com a Lady Arzani e a bruxa foram de verdade, tudo aquilo realmente era um fantasma. O que é bem legal quando você para pra pensar que Scooby-Doo mesmo sempre teve isso de verdade. A gente lembra dele desmascarando as pessoas, porém, no Scooby-Doo e o fantasma da bruxa, a bruxa é realmente um espírito, o
Samurai Negro do filme dos samurais também era um espírito. A própria série de Mistérios S.A. tem tanta coisa paranormal que chegam a resetar o universo. O bagulho é nível Jojo. Então é interessante que o último boss do jogo seja de fato um espírito. Só que o negócio que eu falei de como essa parte é meio mal escrita é que no meio do capítulo ele fala: o monstro que tava no castelo era a Lady Arzani. Eles falam isso, tipo, é só você ler que você já sabia que a Lady Arzani era um espírito. No meu caso, eu não percebi, né? Eu tava ao vivo ali e eu só sou burro mesmo, eu não percebi, mas tava escrito lá. No fim, agora que o castelo foi destruído, o barão tava livre da maldição e como recompensa, o Richthofen ordena que tenha o festival de comida que eles vieram atrás pra eles finalmente poderem aproveitar. Finalizando assim o último capítulo do jogo e finalizando finalmente esse jogo da minha infância com um finalzinho que eu vou falar que eu me diverti. Foi uma boa experiência. Porém, você lembra do começo do jogo quando eu tava falando dos troféus? Esses troféus geralmente pedem coisas muito específicas, que pra fazer você é obrigado a jogar no modo free play do game. E agora eu sei que muita gente nos comentários vai falar: pera, tinha um modo free play nesse jogo? E sim, assim como os jogos da Lego, esse jogo também tinha um modo free play pra você poder jogar, onde inclusive a roupa do Scooby Ninja que a gente tinha pegado é exclusiva do modo free play. E vale a pena falar que é bizarramente poderosa essa roupa. É até meio sacanagem que ela esteja presa no modo free play, porque ela faz basicamente tudo. Ela ataca rápido, anda rápido, consegue escalar nos paus que só a Daphne conseguia antes, ainda tem acesso às áreas do Salsicha, sendo fácil a melhor roupa do jogo e merece até um tier próprio na tier list, toma. Inclusive, além de toda a galera que você pode jogar no modo free play, você ainda pode jogar com inimigos que você enfrentou durante o jogo. E que eu já vou deixar uma recomendação aqui, é não jogue com o ursinho, tá? Ele é uma merda. Se alguém um dia tiver a pachorra de fazer um vídeo zerando o Scooby-Doo First Fright só usando o ursinho, eu dou pessoalmente um beijo nessa pessoa, mano, porque o ursinho é muito ruim. Eu tentei jogar, o povo da live viu eu sofrendo com essa bosta aí, e eu achei que ia ser um negócio interessante, não foi. Foi muito ruim, não jogue de ursinho. No fim, antes de ir pras considerações finais, ainda tem uma última coisa que eu preciso falar. No começo do vídeo eu falei que tava jogando o jogo em live pra justamente a galera que souber de alguma coisa poder compartilhar com a gente. E o nosso herói do dia, conhecido como King Demon 666, comentou que eu esqueci de ver os códigos, e ele disse que teria alguns códigos bem interessantes no jogo. E assim que eu fui pesquisar, eu descobri que existem roupas secretas que você só desbloqueia com códigos, e que elas são muito maneiras. Eu não consegui pegar pra gravar com as roupinhas, mas eu vou estar deixando aí na tela todas aparecendo. Tem a do Scooby-Doo egípcio, que é muito legalzinha. A da Daphne Karateka, a Velma Pirata, mano, é muito legal essas roupinhas extras. Mais uma vez, obrigado aí ao King Demon, que comentou lá no canal de lives pra gente. E fica até o convite aqui dessa vez, pra você que gostou dessa review diferentinha, agora com os comentários do chat também. Caso você queira aparecer no nosso canal de lives lá, eu vou estar tentando gravar as reviews sempre por lá. Não tem ainda dias de live certo, tá? Então ative o Cirilo pra ser notificado e deixa o like, inclusive nesse canal também, tá? Ajuda demais. Mas qualquer coisa eu vou estar sempre avisando pela aba comunidade. E enfim, bora pras considerações finais sobre esse jogo. Mas vamos lá, né, cara? Valeu a pena jogar Scooby-Doo First Fright depois de tanto tempo? Sim, eu me diverti jogando o jogo. Foi uma experiência bem legal. Tanto que eu tive que fazer 2 vezes, tive que zerar em 2 lives diferentes, porque eu tinha gravado tudo errado. Além de que eu já tinha zerado o jogo outra vez no ano, fazendo uma speedrun, fiz até uma live nesse canal, se eu não me engano. Mas eu vou falar pra você que eu tenho uma recomendação estranha sobre Scooby-Doo First Fright. Se você jogou esse jogo na sua infância e se lembra dele, jogue. Você vai gostar, especialmente com um amigo. Se você tiver alguém pra jogar com você, senta e rejoga o jogo, vocês vão se divertir muito, vão rir, vão adorar o que tá acontecendo. Porém, se você nunca jogou esse jogo, eu não acho que você tem que jogar Scooby-Doo First Fright. A maioria desses jogos licenciados de PlayStation 2, ou eles eram muito bons, ou eles eram muito ruins. E o Scooby-Doo First Fright, pra mim, ele é exatamente um meio termo. Tanto que na live eu tinha falado que era nota 5, o chat falou que era pra ser nota 6 pelo menos, e eu amoleci, eu dei nota 6 aí pro jogo. Mas o que acontece é, ele como jogo em si, não é tão bacana. Ainda mais como material de Scooby-Doo, eu recomendo você assistir os filmes de Scooby-Doo. Gravando essa review, eu fiquei vendo vários videozinhos do Clark sobre Scooby-Doo, assisti alguns episódios dos que é de novo Scooby-Doo, e eu tô muito afim de relaxar, assistir os filmes de novo pra aproveitar esse universo maravilhoso que eu tanto amo. Foi muito bom poder rever Scooby-Doo depois de tantos anos, né? Nossa, assisti na minha infância. Mas o jogo em si deixa um pouquinho a desejar. Ele é um joguinho curto, a primeira parte dele é muito boa, mas depois o jogo vai decaindo e decaindo e decaindo, e aí vale a você pensar se vale ou não a pena jogar. Inclusive até um caso raro aqui de um jogo que eu joguei na minha infância e que não é horroroso, porque acontece muito, tá? Tem muito jogo da sua infância que é horrível, deixa bem avisado. No fim, esse aqui foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, não esquece o like, o hypar, compartilhar com algum amigo seu, porque eu postei uns últimos vídeos no meu canal que foram meio maus, então compartilhar eu sei que é coisa que vai ajudar muito o canal a se manter. Manda pra um canal de react aí se você quiser, porque vai me ajudar demais. Raposito, reage aqui! Eu acho que eu paguei você, Raposito. Oi, Raposito. Oi, eu paguei você assistir isso aqui. Payday. Além do mais, se você quiser, eu vou deixar aí na tela uma outra review pra você assistir, que é de Sly Cooper, que é um jogo da minha infância aí, e que tamo quase batendo 100k nesse vídeo, mano. Muito obrigado, porque ninguém conhece esse jogo, e eu tô muito feliz de ter apresentado pra galera. Mas por mais é isso, mano, muito obrigado, e eu não posso deixar esse vídeo aqui sem agradecer aos membros do canal. Com um salve especial aos membros irados do canal, Pablo Isaac, Eratir, Michael, Gustavão, Ir Normal, Resende 22 Diório, THBer,
Carol Lilium, Matheus Paiva, Joy Vieira, Jean Fracroli, Reif Santos, Adamastor Oficial, Polaco, Banilo, Danix, 64, Flopa Joe Star, War, Tio Caribou, Luke Kaká, Kirinou, Tel Salazar e sei lá moleque. E um salve especial pro membros insanos do canal que tem mais dinheiro do que bom senso: Dark Astolfo, Senhor Link, Sala do Tiger, Rutra, Shabab SV e Fixal. E rapaziada, aqui fora do personagem, mas tem muito membro no canal, eu não tinha visto isso até agora na grade desse review, mano. Muito obrigado. E acho que esse review tá saindo hoje, falta 1 hora pra hora de postagem. Eu vou tentar editar tudo aqui bonitinho, mas sério, muito obrigado do fundo do meu coração por apoiar esse canal, mano. É isso, muito obrigado e tchau, tchau.